Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez com o Neurolive, que é um projeto sobre epilepsia. E hoje a gente vai receber a Natália Cristaldo, que é neurologista, neurofisiologista e faz monitorização intraoperatória. Ela é especialista em monitorização intraoperatória. Então, hoje a conversa vai ser um pouco diferente da conversa que a gente vem tendo, mas eu acredito que muito interessante, porque várias pessoas já devem ter ouvido falar sobre cirurgia neurológica, já escutaram algumas coisas sobre neurocirurgia, e o que faz com que tenha medo ou tenha receio ou fique apavorado na maioria das vezes. E hoje a gente vai conversar com a Natália para tentar entender como que isso acontece. Ela não é neurocirurgiã, ela é neurologista e ela vai explicar para a gente como que isso funciona. Deixa eu lá chamar a doutora Natália. E a Natália estava com a gente aqui na terça-feira passada, na terça-feira agora, antes de ontem, falando sobre cannabis. Então vocês já sabem quem é a doutora Natália. Boa noite, Nath, tudo bom? Espera aí, deixa eu ver. Ah, tudo bem, e você? A Natália, ela tem um filho. Quantos anos o Matheus tá? Quantos Gente, anos o Matheus tá? tá com 5. 5. A Natália tem um filho de 5 anos que tomou posse do seu celular, né, Nath? Mas eu tirei todos os aplicativos. Não sei, eu acho que é a internet da minha casa mesmo, não tem jeito. É. Mas agora ficou bom, viu? Agora ficou bom. Tá bom, então tá certo. Então vamos lá. Você começou a contar pra gente como que foi sua formação na Sim, terça-feira. Aí eu queria que sim, você explicasse como que foi até por que você escolheu monitorização, que é uma área sim, muito pouco conhecida, né? De sim. uma especialidade muito pouco conhecida. E por que você escolheu ela e como que foi a sua formação? Então, eu já tinha falado que eu fiz medicina aqui na UFMS, neurologia na Unesp e neurofisiologia na Unesp. O que eu tinha feito de exame, né, na neurofisiologia na Unesp foi eletroencefalografia. E, assim, o que me levou mais a fazer a monitorização foi o meu marido. Ele é neurocirurgião. Ele tinha me falado: ai, Nath, acho tão interessante a monitorização, acho que você poderia ver se você gosta ou não. Eu nem tinha muita noção também, nem durante a residência. A gente não tem muita noção, né? Que a Não, gente né? não Não entra tem. em centro cirúrgico. E eu tinha pensado, vou ver para, como ele fez neurocirurgia funcional, para cirurgia de Parkinson, epilepsia, vou fazer a monitorização para poder auxiliá-lo. Só que quando eu entrei na monitorização, a minha formação foi em São Paulo, pela Brain Spine, orientado pela doutora Silvia Veste. Ela é uma fisiatra, uma pessoa que eu admiro muito, tanto assim como eu admiro o Betty. Então, eu fiz com ela e eu vi que é muito mais do que cirurgia de Parkinson e epilepsia. No final das contas, foi o que eu menos fiz e acabei fazendo, monitorando outros tipos de cirurgia. Então, foi em São Paulo, tive que fazer, completar 100 cirurgias para poder ter o certificado. Acompanhava ela e o Dr. Wilson também, que é sócio em vários hospitais de São Paulo, ia para o Albert Einstein, no Sírio-Libanês, infinitos, para ver vários tipos de cirurgia, sabe? E dava aulas, entre outras coisas. Então, minha formação é essa. Sim, e são hospitais muito diversos de população, né? Sim, Então, eu sim, acho que você acaba tendo uma vivência muito importante, né? sim, Que você leva para a vida. sim. E o que o neurologista faz no centro cirúrgico? Porque eu dificilmente vou para o centro cirúrgico só quando os meus pacientes vão operar e eu vou lá para acompanhar. Sim. E daí eu queria que você explicasse também qual que é a diferença entre o neurologista e o neurocirurgião. Porque no geral as pessoas falam, o neuro.
como se fosse Sim, tudo a mesma coisa. Eu queria que você sim. explicasse isso aí pra gente. Bom, antes de falar o que o neurologista faz no centro cirúrgico, eu vou tentar. Eu pensei muito em como responder essa pergunta. O que Tá. que é o neurologista, o que que é o neurocirurgião? Então, eu vou tentar colocar assim. As duas especialidades vão partir de uma queixa do paciente, uma queixa neurológica. Ah, doutor, tô com uma dor de cabeça. Tá. Daí eles vão fazer a anamnese, pegar toda a história do paciente, fazer o exame neurológico e, a partir daí, criar uma hipótese diagnóstica. A partir dessa hipótese diagnóstica, vão usufruir de exames, podem usufruir de alguns exames, como os radiológicos, fazer ressonância magnética, tomografia, ou exames neurofisiológicos, como eletroencefalo, eletromiografia. E aí que entra a diferença. Se você achar alguma causa passível de ser operada, ah tá, tô com uma dor de cabeça, achei, foi encontrado um tumor cerebral. Então, é uma lesão que pode ser a causa daquela dor de cabeça, então é aí que entra o neurocirurgião. Ele é a pessoa apta a operar. É o especialista que vai estudar o procedimento para tentar fazer que seja o mais seguro e eficiente para aquele paciente. E quando você não acha uma causa neurocirúrgica que precise ser operada, é aí que entra o neurologista. Ele vai procurar outras causas para aquilo que o paciente está sentindo. E vale frisar que na neurologia, a neurologia é muito ampla, né? Tem Uhum. várias subespecialidades, tem epilepsia, doença do movimento, como que vê Parkinson, neuromuscular, que vê miastenia graves, entre muitas outras coisas. Então, quem é apto para tratar esses tipos de doenças é o neurologista. E eu acho importante fazer essa diferença, porque eu vejo muitos pacientes, eu fui para o neuro, como você está falando. Daí É, vai no neurocirurgião. Não, o neurocirurgião, ele consegue tratar uma dor de cabeça, uma crise epiléptica, mas quando o negócio complica, aí é o neurologista quem vai resolver. Tem é. mais expertise nisso, né? Sim, Então, a diferença é mais ou menos essa. é. Um é clínico e o outro E o é outro cirurgião. é É, cirúrgico. É perfeito. bem. Bem Aí, separado, né? dentro do centro cirúrgico, então, eu não opero. O neurologista não vai operar, tá bom? Que isso fique claro. Então, quem vai fazer a programação cirúrgica é o neurocirurgião, quem realiza o ato. O Tá. neurologista, no meu caso, que sou neurofisiologista, eu vou utilizar exames para conseguir orientar o neurocirurgião durante o ato operatório. Assim, o que eu gosto de dizer bastante é que o neurocirurgião, ele conhece a anatomia, mas quem vê funcionalmente, se está funcionando, sou eu, lá no centro cirúrgico, com o meu material, com os exames que eu faço. Então, se acontece alguma intercorrência, alguma coisa que consiga evitar alguma sequela no paciente, aí eu aviso o cirurgião e todos tentamos entrar em acordo no que está causando aquela alteração para poder tomar as medidas cabíveis e evitar o máximo de sequela para o paciente. Então, É isso, é isso. é isso que eu acho que é importante, né? Por isso que quando eu fui pensar num tema para a gente falar sobre isso, eu pensei de segurança, que eu acho que essa é a Sim, palavra fundamental do seu trabalho, né? exatamente. É Sim, dar segurança para o paciente num procedimento cirúrgico desse. E quem sim, que pode fazer essa especialização que você fez? sim. Quem pode fazer monitorização? Bom, quem está apto para realizar todos os exames seria o neuropediatra, o neurologista de adulto, o neurologista clínico, o fisiatra e o neurocirurgião, somente que, além de ter essa especialidade, eles precisam fazer neurofisiologia clínica. Precisam fazer algum tipo de exame, primeiro, para ter essa noção da fisiologia, de como funciona, para, a partir daí, fazer outra subespecialização, que é a monitorização intraoperatória. Então, você já vê, estuda demais, estuda demais. Então, você faz e, para ser mais seguro ainda, ter um título de especialista de Sim, neurofisiologia clínica. neurofisiologia. Então quer dizer que você fez medicina, aí depois você fez residência de neurologia, Sim, depois você fez residência de epilepsia e eletroencefalo, e daí você foi fazer monitorização. isso.
E aí Poxa, quebrei a Nath. cabeça no título de especialista, né, Elaine, que não é nada fácil, Foi, não é mas fácil. conseguimos. Sim, sim, foi muito bem, na verdade, né? Foi muito bem na prova. É, minha pupila, né? O que que eu vou falar? Não falo nada. E, e quem que pode solicitar a monitorização intraoperatória? Então, o cirurgião que mexer em qualquer área onde passe alguma estrutura neurológica. O neurocirurgião pode solicitar também o ortopedista, principalmente aqueles que trabalham com cirurgia de coluna, é, que seja especialista em cirurgia de quadril também, que passam os nervos que vão para a perna, do plexo lombosacro, dá para ter um cuidado também nessa cirurgia. Cirurgião de cabeça e pescoço, também tirar um tumor que possa afetar o nervo facial, ou eu tenho algum tumor na tireoide para proteger o nervo laríngeo recorrente, o otorrino também para avaliação do nervo facial. Então, são as especialidades que mais chamam a gente. Um dia desses, a bucomaxilo também me chamou para avaliação do nervo facial, que eu nunca fiz para eles, mas como o nervo passa aí, eles acharam mais seguro e chamaram para monitorar. Então, são essas. Então, assim, seria basicamente onde o nervo está, onde tem Isso, nervo, onde tem sistema nervoso central ou periférico. Então, pode isso. ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ó, já vou fazer uma pergunta que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. O Hum. Edson Luiz perguntou: boa noite. Hoje a neurocirurgia também divide em áreas específicas, tipo coluna, cabeça? Sim, tem o especialista em vascular, aquele que vai operar aneurisma, malformações arteriovenosas. Tem o especialista de neurofuncional, que faz cirurgia de Parkinson, de epilepsia, cirurgia para controle de dor também. Tem, nossa, tem vários. Tem neuroonco, aquele que vai tratar mais de tumor também, Uhum. assim como a gente tem várias subespecialidades. E aquele que faz coluna, principalmente, tem mais mão para operar coluna. Para operar a coluna. Aí ele fez, o mesmo Edson Luiz fez uma pergunta muito polêmica, Natália. Eu já achei também. Quem está mais apto para operar a coluna, o ortopedista ou o neurocirurgião? Então, se você falar que é o Complicado. ortopedista, seu marido vai brigar com você. Com certeza. Então eu vou me abster dessa resposta. Eu vou falar para você assim. Eu acho, Edson, que na verdade a formação ela é uma formação específica. Então, o ortopedista que é especialista em coluna, ele vai fazer a formação dele específica para coluna. O neurocirurgião que quer fazer coluna, ele vai fazer especialização específica em coluna. Então, assim, se a formação for boa, o Newton falando, É, neurocirurgião, pula essa pergunta. não vou Mas se a falar nada. formação for boa e tanto o neurocirurgião quanto o ortopedistas tiverem mão, trabalharem num serviço que tem muito, porque que tem muito volume, então eu Sim, acho que independente do. Eu conheço ortopedistas que são muito bons e com conheço certeza. neurocirurgiões que são muito bons. Então, a gente não vai cair nessa, não, viu, Edson? A gente respondeu com muita elegância. Sei. A gente não vai deixar você enganar a gente. E tá, daí a gente está falando de monitorização intraoperatória. O que é isso? Explica pra gente um pouco mais. Tá. Então, na monitorização, a gente vai usar os vários exames neurofisiológicos. Dentre eles, tem o potencial evocado, tem a eletroencefalografia, tem o potencial evocado somatosensitivo, visual, auditivo. Então, assim, objetivamente é isso. A gente vê força motora, a gente consegue ver a contração do músculo, a gente consegue ver a via sensitiva, por exemplo, o paciente está com tumor e não está sentindo um hemicorpo dele, metade do corpo. Então, eu consigo ver pelas ondas que eu capto as ondas cerebrais, por assim dizer, se está alterado mesmo e se vai continuar desse jeito. Ou para evitar que isso aconteça. Tem os potenciais visuais também, onde eu coloco os óculos que vão emitir
LED vão emitir umas luzinhas Luz. piscando, e o potencial evocado auditivo. Assim, basicamente são esses quatro, mas tem vários outros exames dentro. Então, eu utilizo esses exames. Como que eu vou fazer essa programação? Começa assim, o cirurgião vai entrar em contato comigo, falar, eu tenho tal cirurgia que eu preciso da monitorização. Tem Quer dar um um tumor. exemplo pra gente? Isso, eu acho que ia Sim, ser legal a gente sim, falar com um exemplo. sim, é isso que eu vou falar agora. Então, tô com um tumor na fossa posterior, no tronco cerebral, bem aqui atrás. O paciente está com uma paralisia facial, não está conseguindo engolir. Aí, às vezes, ele vai me mandar imagem também, e a gente vai conversar sobre os sintomas do paciente. Aí eu consigo fazer a programação de que exames eu vou fazer naquele momento, no ato operatório. Isso é antes da cirurgia. Então, eu faço a programação, tá? Aí, tendo o programa feito, eu chego no centro cirúrgico no dia da cirurgia, eu vou examinar o paciente também, para ver se não está faltando outra coisa, ou de repente, o tumor cresceu, para ver se eu preciso agregar alguma coisa no meu programa. E aí eu vou colocar os eletrodos que eu utilizo no paciente. Então, como que é toda essa fase? Então, eu tenho o programa no computador. Eu Tá. fiz o programa, eu tenho o software lá, aí eu faço o programa do que eu vou usar, e eu vejo que exames eu vou utilizar. Eu tenho dentro do aparelho umas caixinhas, uma que vai ser de captação, que eu vou ver a atividade muscular do paciente, que eu vou ver também atividade do eletroencefalo, as ondas cerebrais, né? E eu vou ter outra caixinha que é estimuladora. Quando eu precise fazer uns estímulos, é por aquela caixinha que eu consigo controlar o estímulo. Aí eu até peguei um dos meus materiais para mostrar. Ai, que Não vou, legal. não vou mostrar de marca não, tá? Mas só Tá. para vocês terem uma ideia. Isso daqui é uma agulha, é dupla. Eu coloco isso nos músculos do paciente. Dependendo se é de coluna, eu vou ver, é raiz de C5, C6, C7. Eu vou procurar aquele músculo inervado por aquela raiz Tá. para estar colocando. Então, eu coloco numa parte e em outra parte. E aqui tem uma pontinha, essas duas pontinhas, é isso que eu vou conectar naquela caixinha que eu estou Uhum. falando. Então, daí eu consigo ver toda a atividade do paciente. Os cirurgiões ficam falando, ai, Nath, quando você vai fazer uma cirurgia por Wi-Fi? Porque é muito fio saindo. Então, eu vou utilizar isso para ver a parte motora, tá? Outra coisa que eu Uhum. utilizo, isso é um estimulador, que vai na minha caixinha de estimulação, utilizo o cirurgião quer ver um nervo, ele vai e estimula. Não é essa caneta, tá? É outra, mas só para dar um exemplo. Ele Tá. vai e estimula. Esse é o nervo? Tá contraindo? Esse é o nervo? Então, eu consigo dizer se é ou não é. Ou na cirurgia de coluna, quando eles vão evitar que tenha a fratura da coluna, quando eles passam parafuso, também eles vão estimulando. E eu vou vendo se está num lugar seguro para aquele parafuso ficar, tá? Sim. Então, No, e pode esse falar. daí que você está mostrando é aquele que, por exemplo, se for fazer uma cirurgia na área do cérebro responsável pelo movimento, o neurocirurgião Sim, estimula e isso, a pessoa contrai isso, a mão. exatamente. Ah, legal. Dependendo, tá, abre, tá o cérebro lá exposto, tá o tumor. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai estimulando para ver se ele está perto de alguma área importante para o paciente. Por exemplo, aí eu falo, você está perto da área da mão, tá chegando mais perto. Então, para evitar chegar perto e o paciente sair com sequela. Então, a função disso daqui é isso. Fora que tem outros eletrodos que ficam continuamente em cima do cérebro, são todos estéreis, tá? Que fique Sim, claro, sim, sim. tá? Então, eu consigo ver continuamente aquela contração do paciente. Aí, é basicamente isso, dos materiais. Tá. E você falou assim de quais exames? Eu queria que se você pudesse explicar o que que é o potencial evocado, o que que é o Sim, eletroencefalo, o que que é a eletroneuromiografia que você falou, sim. para gente, para todo mundo conseguir entender. Tá, então, vamos começar com os potenciais evocados.
Potencial evocado é assim: eu vou ter uma determinada área, por exemplo, o córtex motor, no cérebro, que fica no cérebro. Aí, com uma agulhinha que fica em cima de uma área específica que eu vou colocar, eu faço o estímulo e potencial evocado é aquela resposta motora. Então, você fez estímulo, aquele estímulo foi por toda uma via até chegar no músculo, porque é muita via, então é isso o lindo da monitorização, de você conseguir pensar onde pode estar a lesão. É bem complicado, mas para isso a gente estuda, né? Por Mas isso que então, estudou tanto, né? exato. Aí você faz aquele estímulo e você vai ter contração em um determinado lugar. Isso é o potencial motor, o potencial evocado motor. Dentro da parte motora também tem a eletromiografia contínua, onde eu vou ver a atividade muscular contínua, que eu vejo por essa agulhinha que eu mostrei para você. Fica lá continuamente. Ah, o paciente tá chegando perto de tal raiz, começa a apitar lá, de alguma raiz nervosa. Então, você está chegando perto, eu consigo avisar também isso para o cirurgião. E Pensei dos outros. agora, isso é um Ah, sensor de estacionamento. exatamente. Bem colocado. Muito bom, isso Muito aí. bom, isso mesmo. Então Daí tem tá. o potencial evocado somatosensitivo. Eu faço um estímulo no nervo sensitivo, pode ser na perna, pode ser no braço, tá? E aí, esse estímulo eu vou captar na cabeça. Aí é o contrário. É porque é uma via diferente. E aí, pela onda que ele faz, eu vejo se está alterado ou não, eu vejo a duração para iniciar aquela onda, amplitude e tal. Isso é do sensitivo. Do visual, a mesma coisa. Faço um estímulo, eu capto uma onda. E do auditivo, a mesma coisa. São várias ondas. Potencial evocado é basicamente isso, é onda. E, Onda. e como que é esse acompanhamento dentro do centro cirúrgico? Antes de começar o procedimento em si, eu faço todos os potenciais possíveis antes da cirurgia. Por quê? O paciente, a partir daquilo que eu consegui naquela hora, é o que eu vou conseguir acompanhar para ver se está piorando ou não. Ou seja, o paciente é seu próprio controle. Não é que Sim, eu vou comparar com outras pessoas, eu comparo com o que eu consegui naquela hora, tá? tá. Então, de potenciais evocados é isso. Na eletromiografia eu falei, né, da eletromiografia contínua, a eletromiografia estimulada, que é o que eu falei dessa canetinha. Ah, cheguei no nervo facial, é esse? Ou não? O cirurgião vai estimular naquela região. E aí eu vejo se tem resposta ou não. E acho que é basicamente Eletroencéfalo, isso. E a eletroencefalo, corticografia. É, gente, como eu vou esquecer do mas é eletroencefalo? importante. Gente Então, o eletroencefalo, a gente, nas cirurgias de coluna, de cabeça e pescoço, até não vou falar nas cerebrais, de tumor de fossa posterior, a gente utiliza mais para ver nível anestésico, Tá. tá? Até porque o eletroencefalo, na monitorização, você surta. Não é a mesma coisa do que você vê no eletroencefalo normal. Então, você vê mais o nível anestésico, o quanto de profundidade que o paciente está dormindo e o risco dele acordar, tá? Então, isso Sim. é um contato muito contínuo entre o neurofisiologista e o anestesista. Ele sempre pergunta, como está o CEF? O grau de profundidade que o paciente tá dormindo, tá? Sim. Então, isso eu consigo falar para eles também. Agora, quando é uma cirurgia cortical, um tumor cerebral ou para cirurgia de epilepsia, a gente utiliza outro eletrodo de corticografia que vai mostrar se tem descarga epiléptica. Então, para ver o foco irritativo, além de ver o nível anestésico. Mas nesse caso, a gente utiliza para ver também crise epiléptica, se está tendo alguma descarga. Eu acho que essa monitorização é importante quando a gente falou semana passada, na terça-feira, sobre segurança. A gente falou Sim, sobre epilepsia e psicologia. Daí a sim, psicóloga comentou sobre a avaliação neurocognitiva, quando os exames todos eles batem, sim, né? Então, o eletroencefalograma, a ressonância, a avaliação neurocognitiva, todos eles batem para um lugar sim, que está tendo a descarga. Então, fazer sim, esse exame é um elemento a mais de com segurança certeza, para com você ter certeza certeza. que você está tirando exatamente o Sim, lugar certo. sim. E até se sobrou alguma área irritativa, também você consegue procurar.
consegue ver isso com aquele eletrodo de corticografia. É muito bom, É muito importante, né? com Olha, certeza. a Gabriela perguntou aqui como é a monitorização de uma área motora negativa. De uma área motora negativa, Eu não sei então, se ela. Bom, tenta, responda aí. então, isso a gente consegue avaliar mais com o paciente acordado, não com o paciente dormindo. Eu vou chegar nisso ainda, É, eu vou chegar ainda, mas a gente vai no falar. paciente dormindo não tem como, Não tem como, somente com o né? paciente acordado. E o Edson falou que não era pegadinha do neurocirurgião, é que ele só queria saber mesmo, tá? Ó, é, durante muito tempo, a neurologia ela era uma especialidade que tratava pessoas com doenças crônicas e que não tinha muito o que fazer, né? Isso Sim, eu acho que deve ter afastado muita gente da neurologia. Você vai ver que tem neurologistas de mais ou menos 60 anos e depois agora neurologistas de 30 anos. É um buraco dentro da neurologia sim, porque os médicos novos não se interessavam pela especialidade em que você tratava de doentes crônicos e não tinha muito o que fazer. sim. Então, quais dessas doenças hoje em dia que há um tempo atrás a gente não conseguia tratar de maneira cirúrgica, só clínica, que podem ser beneficiadas por cirurgia? Então, temos a cirurgia de epilepsia, como a gente está falando bastante, né? Eu acho que o importante da cirurgia, de falar da cirurgia de epilepsia é que ela pode melhorar quando você acha o foco irritativo, por exemplo, o que mais a gente vê é a esclerose mesial, né? Uhum. Do a temporal, do hipocampo. E se você acha aquela lesão focal e você sabe que quando você tira, você pode melhorar até 80% das crises. Às vezes o paciente fica sem crises, mas Sim, melhora bastante. Então, quando bem indicado e quando você não perde também o timing que a gente fala, é, é sensacional para o paciente, sim. tá? Então, tem a cirurgia de epilepsia, quando você acha algum foco. Por exemplo, você pode também não achar é, um foco específico, mas você pode utilizar o VNS, que vai ajudar também a reduzir a frequência de crises, a fazer Sim, uma modulação, né? É, tem a cirurgia de Parkinson também, sim. né? Assim, como eu estava conversando com o Newton, a cirurgia para o Parkinson veio até antes de entrar a medicação, de ser descoberta a levodopa. Então, o que eles Uhum. faziam? Viam o paciente com tremor, iam numa determinada área, faziam uma lesão e o paciente parava de tremer. Somente que ficava paralisado também. É, Então, é. então, depois veio a descoberta da levodopa, ficou um hiato sem cirurgias, viu que fazia um efeito a medicação, só que depois foi visto que a partir de 5 a 10 anos de tratamento, o paciente ficava resistente àquela medicação, fora que dava muito efeito colateral. Então, aí entra uma das indicações para cirurgia de Parkinson, o implante de DBS, né? Colocar um eletrodo, que o neurocirurgião vai fazer a programação da onde colocar, em que núcleo, e assim melhorar os sintomas motores praticamente do Parkinson. E o que é bom, tem também a cirurgia para controle de dor, tá? Quando você está fazendo uso de muito medicamento, tem uma dor crônica, às vezes você pode utilizar o eletrodo medular para controlar, para fazer esse controle de dor, mas falar muito sobre isso, eu também não sou a mais apta. Mas quem costuma fazer, quem é a pessoa mais apta para fazer essa cirurgia é o neurocirurgião com especialidade em neurocirurgia funcional, Sim. tá? Assim como a gente está falando, tem as subespecialidades da neurologia, epilepsia, doença do movimento, tem essa subárea na neurocirurgia também. E cirurgia de coluna também você faz a monitorização, né? Sim, Então, eu acho que essa acho que é a mais comum, Natália, que a mais você comum, com é a mais certeza. comum. É E a eu mais acho que é a comum. que as pessoas mais têm medo, porque eu sempre escuto a pessoa falar, ai, mas fulano ficou na mesa, mas ciclano ficou paraplégico.
sim, Então, algumas hérnias que não tinham um tratamento, hoje pode ser feito e com segurança com a com certeza. monitorização, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, estava conversando com um neurocirurgião, que eu estava numa cirurgia. Ele falou, ai, Nath, as pessoas sempre têm medo de acordar e não ter o movimento das pernas, não ter o movimento dos braços, não conseguir falar, tá, tá, tá. E hoje em dia evoluiu muito, porque você tem Uhum. tanto a evolução da anestesia, da neuroanestesia, do procedimento em si e da monitorização, que como eu falo, o especialista consegue ver a parte funcional e tomar as medidas cabíveis com o cirurgião para evitar o máximo de sequelas. Sabe? E o que eu consigo ver também é a possibilidade, vamos supor, teve uma intercorrência na cirurgia, o paciente sangrou muito, aconteceu alguma coisa, tá? Eu consigo ver se aquele paciente, assim, consigo ter uma estimativa, na verdade, de se aquele déficit neurológico que ele vai ter é transitório ou se vai ser permanente, porque o procedimento cirúrgico em si tem seus riscos, né? Isso Sim. também tem que ficar claro, não necessariamente o paciente vai sair sem sequela, mas com todo esse arsenal, você consegue dar uma segurança ainda maior para o paciente, porque você vai conseguir tomar as medidas cabíveis no ato operatório. Não é que acordou, eu poderia ter feito tal coisa. Não, você já vai fazer lá na hora. Então, uma profissão, o trabalho que você faz, é uma coisa que você não pode, por exemplo, deixar o paciente lá e o cirurgião lá. Não, Não. Você não de pode, por jeito exemplo, nenhum. eu monitorizei, agora eu só vou jogar um Candy Crush aqui rapidinho. Não, Não, não dá. nem Por isso que você não responde as minhas mensagens, né? Agora entendi. Porque você tem que ficar ali o tempo inteiro, porque se Você tem tiver que ficar muito alerta, sim. qualquer alteração, você vai Porque ter que depois que passou, mexer. já passou também. Então, não. Aí Tem você que não estar pode bem, fazer nada. bem alerta. Ô, Natália, e assim, eu sei que é muito geral, mas, por exemplo, quando você vai falar que a monitorização dá segurança, você tem uma margem de porcentagem, assim, olha, uma cirurgia com uma monitorização, eu tenho, sei lá, 30% mais de segurança. Você tem essa porcentagem? Existe isso? Não sei te dizer, Elaine, mas é bem alta. É alta, né? É É alta. maior do que. Sim, Porque você acaba fazendo as coisas vendo, como se você não sim, estivesse fazendo o que fazia antigamente às cegas, né? sim. É porque Então eu estou você. vendo continuamente a função daquela área que está sendo monitorada. Então, é É, bem alta. é bem alto. O Edson fez mais uma pergunta aqui, ó. Pensando num paciente com cefaleia que não responde a nenhum tratamento medicamentoso, existe Aham, algum tipo de intervenção que possa ajudar este paciente? O Newton até respondeu ali, depende do tipo de cefaleia, né? sim, Porque as cefaleias primárias, elas respondem geralmente com, se for enxaqueca, por exemplo, que é uma cefaleia primária, sim, ela responde com medicação, geralmente, com mudança de estilo de vida. Agora, sim, outras dores de cabeça secundárias, que pode ser secundária a um tumor, pode ser secundária a uma distonia, por exemplo, sim, cervical. Então, aí vai depender do tipo de cefaleia, né, Nath, para fazer sim, o tratamento. sim. Não tem indicação de estimulador medular para dor de cabeça, dor para cefaleia. Eu acho que não tem, né, Natália? Não sei te dizer, Newton, não. responde aí Newton, pra fala. gente. Responde aí pra Botox? gente. Se tem indicação de Botox, ele falando. Antes do eletrodo medular, a indicação é fazer Botox. Então, os refratários, o Botox Sim, é bem interessante. O Botox para distonia também, o Alex semana sim. passada comentou aqui. E eu queria que você comentasse uma coisa que às vezes a gente vê na televisão e que é muito diferente. Eu vi uma cirurgia que você e o Newton participaram, de que um paciente estava tocando um violão no centro cirúrgico. Na verdade, você deve ter visto outro. Mas é o paciente acordado. Uma cirurgia com o Acordado, paciente isso. Ele acordado. está acordado e você, eu acho que eu vi você mostrando um tablet para ele. Mas Isso. também tem tocando violão, enfim. Sim, sim. Paciente acordado. O que é isso, Natália?
É uma das cirurgias mais legais que existem, assim, é impressionante, na verdade. Como vai começar? É, geralmente é um paciente que tem um tumor na área da fala. E a fala, a gente não vai conseguir avaliar com o paciente dormindo, Uhum. naturalmente. Então, com o avanço da anestesia, foi visto que dava para fazer anestesia para iniciar, você faz a indução, coloca uma máscara laríngea no paciente, faz bloqueios na cabeça para ele não sentir nenhuma dor, porque ele vai ficar fixado e essa fixação causa bastante dor. Então, Bloqueio é tipo uma anestesia no local isso, da região. anestesia, isso. Então, Isso, você tá. vai fazer essa anestesia e depois que o cirurgião abrir, tirar o osso, abrir dura mater e tal na cirurgia, é, você vai acordar o paciente e aí é onde eu entro. Pode ser também um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo, mas como eu já, assim, eu já faço tudo isso e eu vou ver outras coisas também da monitorização, como a avaliação da parte motora, etc. Então eu vou testar a linguagem do paciente, tá? E linguagem é uma coisa muito ampla, tá? Não é somente o falar, é a compreensão, é fluência, se eu estou falando corretamente, se eu consigo formar frases ou não. Então, tem várias áreas que eu vou estar testando. Então, Escrever você testa também? A escrita, a leitura porque tem uma área que precisa. Dependendo de onde está da o área. tumor, você vai fazer a leitura e vai fazer a escrita também. Vai fazer cálculo também, tá? Às vezes a gente vai testando a força motora junto com a fala também para ver em que parte pode estar dando alguma alteração, tá? Para conseguir diferenciar. Então, eu utilizo o tablet, eu mostro figuras para o paciente para ver se ele está conseguindo falar, se ele está compreendendo aquilo que ele está vendo. Tem pacientes, assim, eu acho que chama muita atenção essa questão do paciente tocar violão, mas às vezes é o que o paciente, é o trabalho daquele paciente. Então, você Uhum. tem que levar em consideração isso. Então, ele está lá tocando e, chegou numa área perto que afeta essa parte da música, dele lembrar também de como toca. Daí ele para de tocar quando você está estimulando. Então aí você fala, opa, não vou chegar aí, Esse entendeu? lugar não Então, pode tocar. esse é o sensor, como você fala. Tá? Então, Sim. tem essa questão da música, tem aquele paciente que faz muito cálculo, um bancário, por exemplo, alguém que vai trabalhar com cálculo, então fica muito preocupado com essa parte. Aí você vai fazer vários cálculos, às vezes quem tem o QI muito elevado, fala várias línguas, você vai falar em outras línguas. O ideal é você falar na língua materna da pessoa. Tá? Tipo, se Sim. você fosse falar comigo, teria que falar em espanhol, É, porque é a minha língua, minha língua materna. Então, tem, gente, tem tudo isso. esta pessoa com esse português maravilhoso que você jamais falaria, ela é paraguaia, nasceu no Paraguai, né? Então Isso. fala espanhol. E então eu não conseguiria falar com você, amiga, porque o máximo que eu falo é olha que tal. Máximo, né? Mas é isso, é uma cirurgia muito, muito legal, porque você está protegendo o paciente de sair com aquela lesão na fala, que é primordial a comunicação para gente, tanto o entendimento, a compreensão, quanto o emitir a palavra, Sim, né? Então, isso sim, só dá para fazer com o paciente acordado. só. E o Newton tá lembrando aqui também, falando assim, ó, se o paciente for médico, por exemplo, se a pessoa que estiver sendo operada Sim. for médico, você pode discutir alguns casos clínicos Sim, com ele é um para caso ver. que a gente fez num Ah, paciente, é? estudante de medicina daqui, e e ele inclusive gosta de neurologia. Veja, eu falei, tá, estuda um pouquinho de neuro, eu vou fazer umas perguntas básicas. Ele estudou muito, tadinho, mas eu fiz as perguntas e ele respondeu assim super bem, ele foi super bem. Gente, Graças a Deus imagina ele tá operar e ótimo. fazer prova oral ao mesmo tempo Sim, eu acho que ele estava mais ansioso pela prova do que do com a que pela cirurgia. cirurgia. E, Natália, eu queria perguntar umas coisas mais práticas, assim, para você. Sim. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde e eu vou precisar fazer essa cirurgia. O meu plano de saúde cobre?
A Então, monitorização? depende. Assim, Depende. primeiramente, o cirurgião tem que solicitar a cirurgia aí. Assim, aqui a gente, aqui em Campo Grande, entramos em acordo com a maioria. Aí a gente entra em acordo, né, sobre valores, sobre o material que vai ser oferecido, tá, tá, tá. Então, o convênio pode oferecer Pode. sim, desde que Tá. entre em acordo com o neurofisiologista. Perfeito. Então, por exemplo, se eu precisar dessa cirurgia, eu posso pedir para o meu neurocirurgião para, olha, eu Sim, acho que eu gostaria de fazer com um pouco mais de segurança e sim, pro convênio cobrir. Aqui em sim, Londrina tem o Dr. Kleber Kawagoe que faz, sim, mas e eu acho que tem em outras cidades, mas é uma especialidade que não é tão assim, sim. não tem Não muito tem, profissional, né? não tem, até porque é relativamente nova, né? E sabe o que Então, eu queria? Eu queria que você contasse pra gente hum, como que funciona a cirurgia de Parkinson. Por quê? Porque semana passada, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Porque semana sim, passada o Alex veio aqui, falou e muita gente perguntou sobre como que funciona e aquele momento em que o neurocirurgião vai lá, coloca o eletrodo no lugar e você faz o sim, teste. Conta pra tá. gente. Vou tentar explicar, tá? Então, o neurocirurgião vai ver qual é a principal queixa do paciente e ele vai programar um alvo para onde ele vai implantar aquele eletrodo. É todo cálculo que eu não faço a mínima ideia de como é feito, tá? Por estereotaxia, ele já vai direto no ponto, ele já calculou aquele Eles ponto. Eles pegam Sim, uma ressonância, né? Fazem uma isso, reconstrução 3D da isso. ressonância e daí eles sabem exatamente o ponto que ele Onde ele tem que vai? ir. E é Exatamente, milimétrico, né, Natália? exatamente. Milimétrico. Aí ele vai colocar aqueles eletrodos, vai ter acho que 3 ou 4 pontas, e aí tem um aparelhinho que você vai começar a fazer o estímulo para procurar tanto se o paciente vai ter algum efeito colateral, por exemplo, se chegar muito perto de cápsula interna, ele pode paralisar a boca, pode. Oi. Pronto, voltou. Tô? Milton, Voltou. Milton, Pode paralisar a boca, você falou. fala para o Matheus não me Ajuda ligar. a gente. Aí ele. É, Peraí, então, cheguei cápsula no interna, eletrodo. só para o pessoal. Isso. Cápsula Sim, interna é uma região do cérebro super pequenininha assim, super que ali pequenininha. tá as principais funções motoras. Então, Motoras. função da Sim, boca, do braço, da sim, perna. Então, uma sim. lesão ali é ruim, né, Natália? Exatamente. E aí você vai testando o paciente neurologicamente. Você vai ver se o tremor vai melhorar, se a bradicinesia, a amplitude de movimento e a velocidade vai melhorar também. Então, tudo isso você vai avaliar na hora, com o paciente acordado também, tá? Sim. Então, você vai ver também na monitorização, você pode utilizar um microregistro para ver onde tem mais ondas. Tem umas ondas que você sabe que você atingiu o núcleo, que é o melhor lugar para você deixar. Aí você Tá. avalia essas ondas e você vai avaliar o paciente clinicamente. E aí, dependendo de como o paciente fica, você fala: ah, vou deixar então o eletrodo ativado nesse polo, no eletrodo 1, no eletrodo 2, no eletrodo 3. É mais ou E menos a isso altura onde você vai deixar. vai deixar. E isso de ele avaliar clinicamente é acordado também. É Aí o acordada? anestesista vai lá e acorda ele e você examina. Sim, Eu participei de uma cirurgia dessa aqui em Londrina e o neurocirurgião me pediu para fazer essa avaliação. sim, É assim, o paciente está muito rígido e quando sim, você examina, ele fica flácido e para de tremer. sim, Então, é fantástico e é uma coisa sim, que o Alex falou aqui semana passada. Quando bem indicada, quando é uma indicação precisa e não perde aquele tempo, né? Que você sim, falou, ai, não pode.
passou de 5 anos, mas também não pode entrar em demência, é uma Sim. cirurgia que realmente muda a Melhora qualidade de muito. vida. Exatamente, porque o que você está querendo proporcionar é qualidade de vida para esse paciente. Sim. E mais tempo também, né? Então, acaba Exatamente. mais tempo de vida e mais qualidade de vida. Então, eu Sim. acho que essa cirurgia é uma das cirurgias, assim, todas as neurocirurgias, a gente fica Sim, abismado o que os sim, neurocirurgiões são capazes de fazer. com certeza. Porque são 5 anos de residência, né? Então, mais o tempo de especialização. Então, é muito tempo de trabalho realmente para ter um bom desempenho. Sim. Natália, vamos lá. Acho que a gente já respondeu todas as perguntas, todo mundo. Me perguntaram aqui de alguma coisa sobre psicologia e epilepsia, mas daí depois eu respondo para a pessoa direto, porque não é bem o assunto que a gente É, está discutindo aqui hoje, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma e a gente queria que você fizesse as suas considerações finais. considerações finais. Então, é bom saber que a monitorização existe, que você não necessariamente vai acordar com uma sequela depois de uma cirurgia, de neurocirurgia, de coluna, que você tem essa segurança. Questiona seu cirurgião também, já que você já sabe se você vai ter esse procedimento também para aumentar a segurança. E basicamente é isso. Não fiquem com medo, todo mundo tá lá bem alerta para tudo dar certo. É É que, isso. na verdade, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de fazer uma neurocirurgia, Exatamente. né? Mas É, tem que saber que tem esse arsenal para estar utilizando, né? sim, e daí você, se você tiver que fazer, se isso for uma indicação médica, é muito importante que você faça e faça da maneira mais segura, né? Com Ó, a certeza. Gabriela falou assim: sou neuropsicóloga e realizo um monitoramento intraoperatório da linguagem e outras cognições, mas nunca tive a oportunidade de ver o trabalho do neurofisiologista. Parabéns. Nossa, trabalhe com a Natália. Eu acho ela fantástica, fantástica. E Natália, só mais uma coisa que eu queria comentar. A gente estava falando assim, ai, não tem muitos profissionais, mas você Sim, viaja também, né? Você acaba tendo que ir para sim, outras cidades que sim, não tem. Para onde sim. você vai? Bom, eu moro aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Eu acabo indo para Três Lagoas, tá? E para Dourados, basicamente, é com quem eu entrei, aonde eu sou conveniada, tá? Pela KCMs, às vezes eu faço cirurgia particular também. Eu sou conveniada na Unimed, em Dourados, e aqui em Campo Grande, em quase todos. Então, É. aqui em qualquer hospital, Se, por exemplo, eu morar no Pará e eu precisar de uma monitorização, eu te chamo, você vai? eu vou, Então com tá bom. certeza. Então, tá bom. Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal as pessoas saberem, porque Sim, você tem o seu próprio material, né? sim, é Então, bem autônomo você pode ir para qualquer lugar do para qualquer Brasil lugar. para Sim, trabalhar. Então, se vocês precisarem, gente, acho que chamem a doutora Natália, que não é porque foi minha querida amiga, e é minha amiga ainda, né? com certeza. Mas é porque é muito competente. Aqui nas lives, Natália, eu tenho chamado sempre pessoas que eu admiro muito. Eu acho que isso dá para ver quando eu converso com os meus convidados, que Sim. eu admiro muito, mas que eu, além de tudo, eu tenho um carinho muito grande. Eu converso com a Natália pelo menos uma vez por semana, né? A gente Com cer- conversa. A gente dá É, as risadas escandalosas e tal, sim. que a gente tá controlando, mas é uma amizade Você tá linda. controlando? Você Eu não sabe que eu tô. amo você, né? Não, eu me controlei sim. Mas, não, eu também amo muito você, assim, eu sinto muita falta da nossa convivência diária. Então, eu acho que nesse período de quarentena a gente tem revisto muita coisa, a gente tem Sim, tentado entrar em contato mais com as pessoas que a gente quer. A gente manda mensagem toda semana para saber, porque sim, a maioria dos meus amigos estão dentro do hospital. Então, mando mensagem, como vocês estão, o que vocês estão fazendo, vocês estão se cuidando, por favor, por sim. favor, por favor.
Então, essa amizade não acaba aqui, né? Não Não acaba aqui. mesmo. Não vejo a hora de Natália, poder ver vocês. eu também, eu também. Ainda bem que a gente se viu no carnaval, né? Porque senão a gente Com ia ter ficado certeza. muito tempo sem se ver. Ai, Natália, então, ó, um beijo. Muito obrigada pela sua Ah, presença. eu que Adorei agradeço. esse papo com você. E eu vou te chamar para mais, hein? Vou te chamar para Ai, mais. meu Deus. Então tá. Um beijo. Um Manda um beijo beijo. pro Nilton e pro Matheus. Tchau, Mando tchau. sim. Beijão. Gente, então essa foi a live com a doutora Natália Cristaldo. É muito gostoso conversar com os amigos da gente, né? É muito gostoso ver os amigos, assim, e falando com tanta propriedade do trabalho dela. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mais informações, a Natália é casada com o neurocirurgião, o Newton aí, então ela pode também ajudar, o Newton pode ajudar a responder. Mandem as perguntas que a gente responde para vocês ou inbox ou via pelo Instagram ou outra via, tá bom? E terça-feira que vem a gente vai ter uma live, porque a live de dieta cetogênica foi um super sucesso. Então, a gente vai estar falando com a Marcela Gregório, que trabalha na Unifesp, que faz parte da Associação Brasileira de Epilepsia, e a gente vai falar sobre como fazer dieta cetogênica para pacientes com epilepsia. Então, a gente vai dar algumas dicas, algumas receitas, vai ser bem legal e bem prático. Então, terça-feira que vem, às 20 horas, a gente vai falar sobre dieta cetogênica, receitas no geral aí para dar uma dica para vocês. E na quinta-feira a gente vai ter uma live que tantos vocês pediram com o Dr. Alex de novo sobre cefaleia. Então a Débora que pediu aí a live de cefaleia, a gente vai fazer uma live de cefaleia na quinta-feira, tá bom? Bom final de semana para vocês e a gente se vê na terça-feira. Um beijo.